Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vós, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, o Senhor: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei conforme ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, neste momento, a permissão para entrar na presença santa e maravilhosa do Senhor, nos colocando neste momento de joelhos, eu e todos que compomos esse canal de oração, buscando a presença santa e gloriosa do Senhor, e glorificando neste momento o santo nome do Senhor. Todos nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos atendeu, cuidou de nós durante todo esse dia, não nos faltou nada. Tivemos o pão, tivemos a água, tivemos a roupa para vestir, Senhor. O Senhor nos deu livramento, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos protejam, para que nos guardem. E o Senhor assim o fez durante todo esse dia, por pura bondade e misericórdia da parte do Senhor, porque nós não merecemos nada do Senhor. Na realidade, o nosso merecimento pelo pecado que cometemos seria a morte eterna, a separação definitiva da presença do Senhor. Mas aprove ao Senhor, por bondade e misericórdia, nos enviar o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Filho amado do Senhor, que teve que se encarnar. Sim, Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é Espírito, e também Jesus era apenas Espírito, e para salvar o homem pecador, o ser pecador, ele teve que se humanizar, ele teve que se encarnar, e por obra e ação do Senhor Espírito Santo, ele nasceu no ventre de uma mulher, para que como homem ele pudesse pagar a dívida que nós tínhamos com o Senhor. E a palavra vai dizer que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, haveria de ser vencido por um homem, e não poderia ser qualquer homem, teria que ser um homem perfeito, sem pecado, sem dolo, sem engano, e apenas o Senhor Jesus reunia todas essas condições, esses pré-requisitos para obter o perdão no nosso lugar, porque quando ele entregou a sua própria vida naquela cruz, ali ele venceu Satanás, ali ele venceu o pecado, e ele venceu também a morte. E nós hoje podemos dizer que podemos ser salvos
sem nenhum mérito da nossa parte. Todo mérito e toda glória e toda honra sejam dadas ao Senhor Jesus. E o próprio Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. E nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, glorificar o Senhor Jesus por tudo que Ele fez, pelo sacrifício tremendo que Ele fez, que Ele passou para nos salvar. Quão grande foi o amor do Senhor, quão grande foi o amor do Senhor Jesus. Por isso o apóstolo João vai dizer, lá no capítulo 3 da sua narrativa, versículo 16, ele vai dizer: porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que creia no Senhor seja salvo. Ó Deus amado, como é maravilhoso podermos ser salvos, como é maravilhoso ter os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós pedimos nesta noite, Senhor, que se houver dentre nós alguém que ainda não teve esse encontro de salvação com o Senhor Jesus, que possa fazê-lo nessa noite, porque o dia da salvação, segundo a Escritura Sagrada, é o dia que se chama hoje. A volta do Senhor Jesus pode ser até hoje, durante esta madrugada. Por isso nós não podemos ser pegos desprevenidos, como aconteceu com aquelas virgens nécias na parábola que o Senhor Jesus contou sobre aquelas 10 mulheres. Ele disse que 5 eram prudentes, estavam esperando a volta do noivo, a volta de Jesus, e 5 eram nécias, não estavam preparadas, não tinham o azeite, não tinham a unção do Senhor Espírito Santo, e foram deixadas para trás, e a porta da salvação, a porta da graça se fechou. Por isso, Senhor, nós agradecemos imensamente, porque a palavra do Senhor nos ensina, porque a palavra do Senhor nos fortalece e nos faz caminharmos de forma olhando apenas para o Senhor Jesus, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. E nós glorificamos o nome do Senhor por isso. E todos nós, nesse momento, queremos numa única voz rendermos graças ao Senhor e numa só voz dizer: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus.